Então vamos lá, dicas em raio-x de membros superiores. Importante esse assunto, importante, hein? A gente ter algumas correlações que passam um pouco apenas da análise simples da radiografia. Vamos começar aqui com um exemplo de ombro. Então o paciente, veja que interessante, 29 anos, dificuldade para abdução. Ele está com uma dificuldade para abdução do braço, a gente olha para ele e a gente vê que existe uma assimetria no exame físico. Quem faz a abdução é o deltoide e o supraespinhal, né? Então são dois músculos aqui, o deltoide ele fica assim, né? Deltoide tem a forma da letra delta. Oide é o que parece, mas não é, né? Deltoide parece um delta, mas ele não é um delta, né? Ele não é uma letra, mas isso que significa o oide. Olha lá a inserção do deltoide aqui, e lá embaixo, mais profundo, a gente tem nessa região o supraespinhal, né? Então são os dois músculos que fazem a abdução. A gente tem que ter muita calma para analisar a história do paciente. Nosso cérebro já puxa assim, isso deve ser uma luxação, olha o ombro dele. Não, mas observem como falta massa muscular aqui na frente, olha só como aqui tem um vazio de músculo, né? Olha aqui, falta músculo. Normal, o deltoide ele garante uma convexidade na superfície de palpação aqui do ombro, né? Ele deveria ser mais gordinho aqui, né? Mais trófico. Tá, vamos ver. E a história dele, o que é? Ele não é na aguda a história dele. Ele teve uma fratura de ombro há 1 ano atrás. Não é agudo, ele não está fazendo um movimento súbito com o ombro e de repente ficou assim. Então quando a gente vai olhar, nossa, ele tem realmente uma atrofia de deltoide do lado esquerdo. O que isso tem a ver com uma fratura de ano passado? Uma fratura no ano anterior? Essa é a fratura dele no ano anterior. Então vamos olhar aqui o que nós temos. Temos uma fratura nessa região do húmero que é o colo cirúrgico. É só para a gente lembrar, o húmero tem 2 colos. Esse colo que fica nessa região é o colo anatômico. O colo anatômico é a transição da superfície lisa, que vai ser revestida por cartilagem hialina, aqui, para a superfície rugosa, que é a parte não articular, né? Então aqui, ó, toda essa região é revestida por cartilagem hialina. Então, quando essa região lisa da cabeça do húmero sofre uma transição para a região rugosa, essa linha de transição é o colo anatômico. Tá? E aqui embaixo é o colo cirúrgico. Esse é o colo cirúrgico. Então veja que a fratura do paciente foi no colo cirúrgico. E o que o colo cirúrgico tem a ver com atrofia de deltoide? O nervo axilar passa atrás do colo cirúrgico. E o nervo axilar é um nervo que inerva o deltoide, né? Então, para a gente não esquecer mais, pega a letra delta, escreve aqui, ó, e faz assim, ó, escreve axilar dessa maneira. Você nunca vai esquecer que o deltoide é inervado pelo axilar. Então esse paciente provavelmente sofreu uma lesão no nervo axilar. Veja como a gente tem que contribuir mais para a ideia do paciente e procurar lesões específicas, né? Então quando o paciente, olha aqui mais um caso, veja só como o paciente perde definitivamente muita massa muscular, né? Olha, o ombro fica côncavo. Normal ele é convexo. Olha na visão posterior, fica mais evidente a quantidade de massa muscular perdida. É o que aconteceu. Nas fraturas de colo cirúrgico do húmero, o paciente sofre lesão de nervo axilar e então uma desnervação com atrofia do deltoide. Se você fizer uma ressonância magnética desse paciente, ele vai ter um sinal aumentado de gordura. Por quê? Porque nos processos de atrofia acontece na fisiopatologia uma lipossubstituição, né? Naturalmente, lipossubstituição. Naturalmente, os tecidos atróficos são substituídos por gordura, tá? Aqui um outro paciente com mão caída. Então veja, ele tem a mão caída após uma fratura de braço, não de antebraço, né? Então, a mão, aqui nós temos os músculos que ficam no dorso do antebraço, que são os extensores e supinadores. Os tendões vêm aqui, né, para a mão e para os dedos. Então, obviamente que se um músculo desse contrair, ele puxa a mão nesse sentido. A mão caída quer dizer o quê? Que a gente perdeu a funcionalidade desses músculos. Vamos ver a fratura de braço que ele tinha. Então esse paciente tem uma fratura da diáfise do húmero. Então aqui é um raio-x de húmero, veja que incluiu a articulação proximal e a distal. Numa radiografia de osso longo sempre tem que ser inclusa a articulação proximal e a distal. E se o paciente for muito grande e não couber no filme, não tem problema, faz 2 filmes, mas você tem que incluir toda
a visualização disso. E o que acontece aqui atrás, passa o nervo radial. Atrás da diáfise aqui, ó, existe um sulco, que é o sulco do nervo radial, e ele passa exatamente aqui. Então, vejam essa imagem posterior, é uma vista por trás. Veja aqui o cotovelo, né, a vista por trás, isso aqui é a ulna com o olecrano, que é a parte de trás da ulna, e vejam lá a lesão do nervo radial. Atenção a gente tem que ter quando o paciente sofre essas lesões, essas fraturas, para a gente avaliar se tem lesão no nervo radial, fazer uma ecografia do nervo, ou uma ressonância. Um outro jeito de fazer a lesão do nervo radial é pela compressão da axila. O paciente adormeceu aqui com o braço pendurado na cadeira, ou aqueles pacientes que usavam as muletas. Lembra que tinha umas muletas que ainda tem, né? Às vezes ainda tem lugar que usa. Muletas de compressão axilar. Isso era muito comum nos pacientes com paralisia, sequela de poliomielite, né? Paralisia infantil, que usavam muleta, e muitos tinham a mão caída por conta da neurite do radial pela compressão da axila. Então tem duas maneiras de você lesionar o radial, ou fraturando o húmero, ou comprimindo a região axilar. Então, para avaliar um osso longo, quais incidências a gente usa para avaliar um osso longo? A P e perfil, né? No mínimo 2 incidências, mas o principal que está escrito em amarelo. Tem que incluir a articulação proximal e a articulação distal. Não pode ficar de fora. Agora sim, a gente tem aqui um quadro agudo. O paciente está jogando vôlei, essa palavra é importante, porque é uma atividade física que já nos faz inferir que existem movimentos de grande amplitude, né? Cortar, sacar. Estava jogando vôlei e durante o treino ele teve dor súbita e deformidade no ombro. Então vejam só, o deltoide dele está atrófico, está gordinho aqui, ó. Tem volume, mas o ombro ficou quadrado em cima. Quando o ombro fica quadrado aqui em cima, é o sinal da dragona militar. Dragona militar é esse adereço aqui, que os militares usam aqui, ó. O ombro fica quadrado. E geralmente a luxação, assim, nesse tipo de movimento é anterior. O húmero luxa para frente e para baixo. Ele faz essa saliência aqui, ó. Olha que interessante. E agora que vem uma informação importante. Eu quero que vocês vejam que aqui é a cavidade glenoide. E nessa região que a gente não está vendo da glenoide, que é a região anteroinferior da glenoide, existe uma região de conflito com a cabeça do húmero. Ele bate aqui contra a glenoide quando ele luxa. Porque obviamente que essa luxação não é frouxa, né? É uma luxação que ocorre contra uma atração de ligamentos e músculos. Então esse húmero se choca contra a glenoide aqui. Isso é importantíssimo a gente saber. A região anteroinferior da glenoide se choca com a póstero superior da cabeça do húmero. Ó, anteroinferior da glenoide com a póstero superior da cabeça do húmero. Esse é o raio-x de frente em AP. Vejam, a cavidade glenoide está aqui e a cabeça do húmero está fora. Geralmente quando vem para baixo é a luxação anterior, mas como ter certeza? Porque isso aqui podia estar para trás, né? O raio-x sobrepõe tudo, né? Essa cabeça do húmero pode estar atrás ou pode estar na frente da glenoide. Como é que a gente faz para saber? Então é importantíssima a radiografia mais difícil de se fazer do ombro, que é o perfil de Neer. O perfil de Neer é um perfil de escápula. O que significa perfil de escápula? Esse raio vai entrar exatamente no plano da escápula. Como assim no plano da escápula? O raio entra no plano da escápula, para você ver a escápula em Y. Então vejam, está aqui a escápula vista em Y, exatamente de lado, como uma lâmina. E o que se espera? Que a cabeça do húmero esteja centrada nesse Y. Então a escápula é assim, vista de lado, e a cabeça do húmero tem que estar lá no meio. E é o que está acontecendo aqui, vejam só, vamos contornar a cabeça do húmero. Essa cabeça do húmero está centrada na escápula, ótimo. Tá. E agora nesse paciente, olha o que aconteceu. Está aqui a escápula. Vejam, vamos desenhar a escápula aqui. Ó, a escápula está aqui, ó. A cavidade glenoide está aqui. E a cabeça do húmero, o que aconteceu com ela? Luxou para cá. Tá, mas como é que eu vou saber no perfil de Neer se para cá é anterior ou posterior? Fácil. Você olha onde estão as costelas. A escápula fica onde, gente? Vamos voltar lá na figura. A escápula fica atrás, né?
Então a escápula fica atrás das costelas, certo? O lado para onde aparecerem as costelas só pode ser o anterior, para cá é o posterior. Então aqui é uma luxação anterior. Por que é uma luxação anterior? Porque a cabeça do húmero foi na direção das costelas. Isso é uma luxação anterior, tá? Complicações da luxação anterior. Aquele impacto da cabeça do húmero com a glenoide que eu mostrei para vocês aqui, ó. Ou seja, entre a região antero-inferior da glenoide e a póstero superior da cabeça do húmero, pode fazer fratura dessas duas regiões. Então vamos ver aqui a fratura primeira de Hill-Sachs. Fratura de Hill-Sachs é essa fratura em afundamento que a gente vê aqui. Ó, a cabeça do húmero tinha que estar aqui. Veja que aconteceu um afundamento aqui para dentro. Né? O macete, o método mnemônio, lembra, fez um saco para dentro da cabeça do húmero. Afundou como um saco para dentro. Ó. Essa é a fratura de Hill-Sachs, tá? E essa aqui é a fratura de Bankart, que é a fratura da região anterior da glenoide, ó, que justamente a cabeça do húmero, essa região, que aqui não está fraturada, bateu aqui, ó. Tá? Olha aqui mais uma fratura de Bankart, que é interessante, o fragmento ósseo avulsionado. Então o que a gente tem que fazer? Depois do paciente luxou e foi reduzido, a gente tem que radiografar e olhar com calma. Radiografia pós-redução, para quê? Para ver se tem fratura de Bankart, e olha aqui, tem uma fratura de Hill-Sachs também. O contorno da cabeça do húmero não é assim aqui, né? Ele é assim, ó. Veja que existe uma área densa, branca aqui, mais densa, ó. Isso aqui é uma fratura por impacção, uma fratura de Hill-Sachs. E aqui é uma fratura de Bankart, tá? Aqui uma tomografia mostrando um caso muito interessante, olha que bonito. A fratura de Hill-Sachs e a fratura de Bankart. Aqui a tomografia 3D, fundamento aqui e o fragmento aqui da fratura de Bankart. E aqui nós já temos uma luxação posterior, o que a luxação posterior tem de diferente da anterior? Ela costuma não desviar tanto para cima e para baixo. Então, às vezes, é difícil de perceber só no AP. Aqui dá para ver que está fora, né? Olha aqui a cabeça do húmero. Olha aqui a cavidade glenoide. E eu queria que vocês dissem uma coisa. O osso não pode ter essas áreas densas aleatórias, né? A gente tem que ter na nossa cabeça uma imagem de osso normal. E vejam que aqui nós temos uma área muito branca e aqui nós temos outra área branca. Nós não vamos falar branca, né? Vamos falar radiopaca, radiodensa. O que é isso? Isso é impacção óssea, que aconteceu no impacto no momento da luxação. Ó. Então, quando o paciente sofreu uma luxação, a gente também, além da... Ó, aqui tem uma fratura de Hill-Sachs, tá reto? Ó. Aqui nós não parece ter fratura de Bankart, e nós temos a área radiopaca dentro da cabeça do húmero. Isso aqui tem que ser descrito. Isso é fratura por impacção lá dentro da medular óssea, tá? E daí você faz o perfil de Neer, aqui a gente vai ter um achado contrário ao outro. Ó. Vamos desenhar a escápula. Tá aqui a escápula. Tá? Tá aqui a cavidade glenoide. E a cabeça do húmero foi para o lado contrário aos arcos costais. Arco costal é anterior, para o outro lado é posterior. Então aqui nós temos uma luxação posterior. E essa é o perfil de Neer ou perfil de escápula. Incidência importantíssima. Tá? E bem difícil de realizar tecnicamente. Quais as causas de luxação posterior? Lembra que a anterior foi um jogador de vôlei e tal, o movimento posterior é mais raro. Geralmente ela está associada a grandes descargas elétricas. Seja externa, um choque elétrico, ou interna, uma crise convulsiva. Porque o tônus, quando você tem um choque elétrico, uma crise convulsiva, você tem uma descarga pelo corpo inteiro. E o tônus, a soma do tônus da musculatura posterior ao ombro, é mais forte que da anterior, ele puxa o ombro para trás. Então, veja, o paciente teve uma crise convulsiva, está com dor no ombro. Ah, não é nada, foi porque ele bateu quando caiu. Às vezes ele está com o ombro luxado. Imagina ele luxado para trás por causa da crise convulsiva. E o paciente que sofreu choque elétrico, a gente também tem que procurar. Choque elétrico, tem que fazer raio-x de ombro para ver se não tem luxação, a não ser que o exame físico esteja totalmente normal, né? Da mobilidade e testes clínicos de ombro, tá? Bom, vamos para o cotovelo. O cotovelo é a parte mais difícil do membro superior, porque ele tem muita sobreposição. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é isso aqui. Veja como na radiografia em AP a gente enxerga aqui o olecno, que a gente não vê aqui. Né? O olecno nessa parte que vem aqui para trás, ó. Né? Na radiografia a gente vê e na imagem não vê. Tá? E essa sombra mais escura aqui é a própria fossa do olecno lá atrás, somada com essa fossa aqui da frente.
Qual que é o nome da fossa da frente? É a fossa coronoide. Por que ela se chama coronoide? Porque vai entrar essa ponta aqui, que é o processo coronoide. Coronoide que parece um coração, né? Porque veja, ó, essa região aqui, ó, se você olhar, olhando assim, ela parece um coração. Então isso aqui seria lá a dobra do coração, olha lá. Não, ah. Então isso aqui é o processo coronoide, e ele entra na fossa coronoide quando a gente faz a flexão. Lá atrás nós temos a fossa do olecranon. Então a soma dessas duas fossas formam essa imagem escura aqui. Tá. Aqui tem uma figura do The Radiologist, depois eu mando os slides para vocês poderem estudar, eu gosto muito desse site. Tem no Instagram, ele é um radiologista britânico que faz essas lindas imagens anatômicas dele. E qual que é a dica do cotovelo? A dica do cotovelo é o coxinha de pouso. A gente tem que olhar em todas as imagens, o coxinha de pouso do cotovelo. E ele vai ser visto no perfil, tá? Então, como é que a gente acha estruturas no perfil? Gente, vamos com calma aqui, porque dar um nervoso é muita coisa, né? Aqui é a cabeça do rádio, tá? Aqui é a cabeça do rádio e aqui é o colo. Aqui é o capítulo, que se articula com a cabeça do rádio. Aqui é a tróclea, que parece um carretel. Capítulo com C, cabeça do rádio com C. E a tróclea com o processo coronoide. Tá? E com a incisura troclear aqui da ulna. Essa região da ulna é a incisura troclear, para se articular com a tróclea. Então, capítulo, cabeça do rádio, tróclea. E no perfil? No perfil você vai fazer o seguinte, você vai achar uma ampulheta primeiro. Veja que aqui existe uma imagem, ó, que parece uma ampulheta. Isso aqui é a tróclea. Então, só você lembrar, feminino, a tróclea é a ampulheta. Ó, vamos ver de novo, ó. Aqui, ó, a tróclea é a ampulheta. A linha de fora que contorna, com C, contorna, é o capítulo. Olha lá. Esse é o capítulo. Então, vou fazer mais bonitinho, minha mão tremeu muito aqui. Ó. Aqui tá o capítulo. Ainda não ficou bom, peraí. Aqui tá o capítulo, que é o de fora. E aqui tá a tróclea, que é a de dentro, que é a ampulheta. Ó. Veja que daí tem as duas fossas, ó. Uma fossa na frente, que é a fossa coronoide. E uma fossa atrás, que é a fossa do olecranon. Então, esse bico aqui é o olecranon. E esse bico aqui, lá na frente, ó, é o processo coronoide. Tá? Então, o segredo é a tróclea é a ampulheta. O contorno com C é o capítulo. A tróclea é menina, a ampulheta. O capítulo é menino. Contorna. C capítulo. Tá? Aí, veja, nessa figura, vamos achar a tróclea? Tá aqui a tróclea. Ó. Olha aí. Tá. E daí agora eu quero que vocês vejam o seguinte. Olha o capítulo em volta, que é um menino. Ó. Tá aqui o capítulo. Muito bem. Agora, a parte mais importante. Isso aqui, ó. Anterior fat pad. Coxinha de pouso anterior. Tá vendo que ele tem densidade de gordura, mais cinza escuro? Posterior a gente não vê. Só que o que eu queria contar para vocês, gente, é que esses coxins são muito maiores que isso. Eles ficam dentro da fossa. Então, o coxinha de pouso anterior é bem maior. É que o que a gente vê é essa barrinha só da frente. E o posterior você não vê nada, porque ele fica totalmente dentro da fossa. Tem uma figura aqui. Então vamos ver o paciente, ó. Dor no cotovelo, você fez o raio-x e não achou nada. Eita, e ele não quer mexer o cotovelo. Vamos ver o coxim. Olha aqui os dois coxins nessa figura anatômica, como fica melhor para entender. Esse é o coxim anterior. Olha aqui, ó. Tá certo? Esse é o coxim posterior. Ó.
coxim posterior. Tá? Veja que eles ficam mergulhados nas fossas, então o que você vai ver no raio-x? No raio-x você só vê uma lasca do coxim anterior no máximo, ó. Só essa parte aqui, ó. Ó. Tá? Então, no raio-x normal, coxim lá para dentro. Olha aqui quando tem um derrame articular. Joint effusion é derrame articular. Quando tem derrame articular, o derrame articular vem por baixo e empurra o coxim para longe do osso. E esses coxins começam a aparecer muito no raio-x. Né? Tá. E daí? E daí que quando é no contexto de trauma, se o paciente tiver derrame articular, deve ter alguma fraturinha. Né? Por que ele faria um derrame articular no trauma? Então, olha aqui, ó, um exemplo. Ó, tem uma fratura de rádio aqui, ou uma fratura aqui, e olha os coxins empurrados para longe. Por quê? Porque o derrame articular se insinua por baixo do coxim e empurra ele para longe do osso. E daí o que acontece? Essa é a figura colorida. O vermelho é o derrame articular empurrando o coxim para longe. Só que no raio-x, gordura aparece, né? Lembra? 5 densidades radiológicas. Ar, gordura, partes moles, osso e metal. Então, no raio-x, você vai ver os dois coxins assim, ó, afastados do osso. O que significa isso? Que tem derrame articular. Olha lá. Esse é o normal. Veja, nem apareceu aquela lasquinha do coxim anterior. E olha aqui, vocês conseguem enxergar aqui nessa região, eu consigo ver duas áreas de gordura cinza escura? Isso aqui é o sinal da vela de barco, ou sail sign, ou sinal do veleiro. O que ele diz? Ele diz que quando você vê essa estrutura que parece uma vela de barco, quer dizer que você está vendo o coxim anterior e o coxim posterior. Se você está vendo o coxim anterior e o posterior, quer dizer que tem derrame articular. No contexto de trauma, deve ter uma fratura. Vamos ver mais um. Olha o normal. Aqui deu para ver, ó, aquela lasquinha que a gente vê do coxim anterior, ó. Eu tô pondo pontinhos onde dá para ver, ó. Tá vendo que é só uma faixa? Olha ali, ó. Tá. Agora olha esse. Ó, as duas gorduras para frente e para trás. Isso quer dizer o quê? Alerta, deve ter fratura. Só que olha a quantidade de sobreposição que tem num perfil de cotovelo. Tem a tróclea, tem o capítulo, tem a ulna, tem o rádio. É difícil de ver fratura pequena. Uma coisa que você pode fazer para ver o coxim é deixar a radiografia menos penetrada. Olha aqui, ó. Se for um raio-x analógico, tem que repetir. Ó, mais penetrada, menos penetrada. Olha como dá para ver melhor. Se for o raio-x digital, que a maioria agora você só mexe na janela e deixa mais branco. Olha como dá para ver melhor. E cadê a fratura? Tá aqui a fratura. Olha aqui, uma fratura da cabeça do rádio. Vejam que tem uma linha de fratura aqui. Pode ver que tem um degrau aqui, ó. Ó. Ah, mas é uma fratura pequena. Sim, mas é uma fratura. É uma fratura interarticular que a gente não pode deixar passar, né? Olha aí. Então tem um... Eu vou tentar contornar o fragmento aqui, ó. Ó, aqui é o fragmento. Como é que a gente viu isso? Pelo sinal do coxim lá. Senão podia ter passado, né? E uma outra dica é o seguinte, na dúvida no raio-x de cotovelo, pede a terceira incidência, que é a oblíqua. Olha o que a oblíqua faz, ou melhor, o que ela desfaz. Ela desfaz a sobreposição. Olha lá, a cabeça do rádio deixou de ficar sobreposta. Em trauma é muito bom, já pedi a perfil e oblíqua. Nossa, facilita muito a vida. Mas lembre que o coxinha de pouso você vê no perfil. Ó, ó o coxim lá. Tá? Então, viu o coxim quer dizer que tem derrame. Tem derrame, deve ter fratura num paciente com trauma. Tá? É importante a gente conhecer algumas fraturas clássicas de membro superior. Vou mostrar duas para vocês aqui que são muito importantes. Veja, como é que a gente descreve esses achados? O que fraturou? Fraturou a diáfise do rádio. Né? Isso aqui é o rádio. O que luxou? Luxou a cabeça da ulna. A cabeça da ulna é lá no punho. Então, fratura da diáfise do rádio, com luxação da cabeça da ulna. Qual o nome dessa fratura? Essa é a famosa fratura de Galeazzi. Tá? Aí tem o inverso disso. O inverso disso é o seguinte. Ó, fratura da diáfise da ulna, isso aqui é a ulna, ó, com luxação da cabeça do rádio. Olha aqui a cabeça do rádio fora, aqui uma parte, ó, ó, rádio ulna, fratura da diáfise da ulna. O mecanismo clássico disso aqui é o golpe com bastão, né? Que é a fratura do cacetete ou... lembra que na década de 80 tinha aqueles filmes das gangues com taco de beisebol que batiam nas pessoas?
Então, se você for se defender de um golpe, você agora fizer esse teste, levantar o teu antebraço na frente do teu rosto, se protegendo desse golpe, que osso você está expondo ao bastão? É a ulna, né? Então, a fratura à ulna e luxa a cabeça do rádio. Essa é a fratura de Monteggia. Tá? Fratura de Monteggia. Aqui o raio-x de punho, uma figura do The Radiologist, que eu vou mandar para vocês também no PDF, para vocês estudarem. Vejam que importante que é a gente decorar isso sozinho, sem de olhos fechados, lembrar que o rádio só se articula com dois ossos do punho, né, o escafoide e o semilunar. A ulna não se articula com ninguém do punho. Por quê? Da mão, né? Porque tem aqui a fibrocartilagem triangular, que separa a ulna do carpo, então não existe articulação ulnocárpica, existe só articulação radioulnar e do rádio com o escafoide semilunar. Macete, para vocês não esquecerem, rádio só existe duas sintonias, né? AM e FM. Então só tem dois ossos que se articulam com o rádio, escafoide e semilunar. Né? Então, esse é o raio-x do punho, e eu queria lembrar alguns detalhes. Primeiro, o pisiforme, ele fica sobreposto. Pisiforme significa em forma de ervilha. Pisum é ervilha, ó. Então, não é um do lado, ó. Escafoide semilunar piramidal, pisiforme sobreposto, não é depois. Trapézio, trapezoide, capitato e amato. Ok. Mas eu quero... Ah, e uma curiosidade, por que o semilunar se chama semilunar, né? Por causa do perfil. Olha como é que é a forma do semilunar no perfil. Olha lá. Uma meia-lua. Ah! E agora eu queria que vocês vissem dois coxins adiposos aqui. Primeiro eu queria que vocês vissem esse. Vocês percebem que aqui tem uma gordurinha cinza escura? Esse é o coxim adiposo do escafoide. E vocês percebem que aqui tem uma lâmina de gordura? Esse é o coxim adiposo do pronador quadrado. Quem que é o pronador quadrado, meu Deus? O pronador quadrado é esse músculo aqui, ó. Pronador quadrado. É um bifinho quadrado que fica aqui, ó. Então, coxim adiposo ajuda demais o radiologista, né? Aliás, a coisa que mais ajuda a gente em todas as partes do corpo é alteração de planos de gordura. Olha aí, ó. Aqui o coxim adiposo normal e aqui o coxim adiposo normal. São dois coxins adiposos. O do escafoide e o do pronador quadrado, tá? Então, vê uma senhora de 73 anos, caiu, tem osteoporose na densitometria óssea, caiu sobre a mão espalmada. Qual que é a fratura clássica? É essa fratura aqui. Veja que teve uma fratura de rádio. Olha só. E o que aconteceu no perfil? No perfil, o fragmento foi para o dorso. Ó. Então tem uma deformidade para o dorso. Quando dizia para o dorso fragmento, essa é a famosa fratura de Colles, que é a fratura com forma de garfo virado para baixo. Né? Então é uma fratura extra-articular. Extra-articular. Não vai para articulação. E o fragmento vem para o dorso. Tá? A dica é o seguinte, deixa mais branca a radiografia no perfil, ó. Mexe na janela lá, você vai caracterizar melhor o fragmento. Tá? E eu queria mostrar para vocês agora os coxins adiposos. Esse é um coxim adiposo normal, uma criança, tem placa de crescimento aqui, né? Lembrando que em criança sempre radiografia bilateral, né? Pra gente comparar as placas de crescimento. Machucou o punho direito, radiografia dos dois punhos. Machucou o joelho esquerdo, radiografia dos dois joelhos, sempre bilateral. Vejam como o pisiforme realmente é anterior. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco? O pisiforme não está na fila, ele não é o quarto osso depois, ele fica na frente. Olha o coxim adiposo normal aqui, a gordurinha cinza escura aqui. Olha o coxim adiposo do pronador quadrado normal. Esse é do pronador quadrado e esse é o do escafoide, tá? E agora vejo aqui alterado, ó. Aqui tem uma fratura de escafoide, ó. E daí o coxim adiposo fica borrado. Por quê? Porque vai ter edema. E daí? Quais são as densidades radiográficas? Vamos lá. Ar, gordura, partes moles, osso ou cálcio e metal. Então, gordura é a densidade do coxim adiposo normal. Mas se tiver uma fratura, vai ter edema. Edema é partes moles. Então, olha lá, borrou o coxim. Mas para que serve ter esse borramento? Porque vai que é uma fratura difícil de ver. Você olha o coxim e fala, ei, esse coxim está borrado, deve ter fratura aqui do lado. E olha esse aqui. Olha como esse coxim está desviado para frente, ó. Olha a distância que ficou aqui atrás dele, ó. O pronador quadrado é um músculo, vamos voltar lá no normal, ó. Ele é fininho, ó. Olha aqui, ó.
Ou seja, o coxim é paralelo ao osso, ó, não vai ficar abaulado para frente. Aqui também tem uma fratura, se você olhar em outras incidências, né? Tá? É importantíssimo a gente conhecer o coxim adiposo do escafoide e do pronador quadrado. Paciente jovem que cai sobre a mão espalmada é quem gosta de fraturar o escafoide. Olha aí uma fratura do escafoide, né? Lembra que o rádio só se articula com 2 ossos, não com 3. Aqui tem 3, 1, 2, 3, porque o 1 e o 2 é os 2 fragmentos de escafoide. Olha que bonita ficou essa imagem do semilunar, deu para ver tridimensionalmente aqui a semilunaridade dele, ele realmente é uma meia-lua. Olha a distância da una para o carpo, né? Ela não se articula com o carpo. Olha o pisiforme na frente, é o esperado. Né? E a fratura do escafoide tem uma coisa. O escafoide gosta de não cicatrizar, né? Olha aí, depois de 3 meses, não consolidou a fratura, persiste um traço, ou seja, uma pseudoartrose, uma falsa linha articular. Por quê? Qual o motivo? É que o escafoide tem vascularização com padrão de distribuição polar. O que é isso? O vaso entra por uma extremidade. Ele não entra assim, é do lado e se bifurca, ó. Ele vem numa extremidade. Então, se você tiver uma fratura completa, não passa sangue para o outro lado. E precisa suprimento sanguíneo para consolidar uma fratura, né, gente? Quais são os critérios? Os fatores de risco para pseudoartrose. Infecção no local, certo? Ausência de suprimento sanguíneo suficiente. Mobilidade no foco, ou seja, não foi mobilizado o suficiente. E desnutrição, né? Então, vejam, o escafoide é o osso que mais gosta de fazer pseudoartrose. Veja, deixa eu só voltar aqui uma coisa, porque isso aqui é pegadinha. Olha essa fratura dessa senhora. Você viu que nessa fratura aqui também fraturou o processo estiloide da ulna? Essa fratura sempre vem de brinde quando a pessoa fratura o punho e, na teoria, essa é a que mais faz pseudoartrose. Nunca consolida essa ponta de processo estiloide aqui. Só que é uma fratura sem importância clínica. Então, das fraturas com importância clínica, a que mais faz pseudoartrose é a do escafoide, tá? Mas na teoria é a fratura do processo estiloide da unha, tá? Mas é uma fratura aqui sem importância, tá? Então não esqueça da pseudoartrose do escafoide. Fratura em criança é importante a gente saber ver. Cuidado com essa aqui, que é a primeira delas, que é a deformidade plástica, que é aquela que só entorta o osso. Veja, não tem rompimento de cortical, mas não existe osso arqueado normal, tá? Esse osso está torto, isso aqui é uma fratura. É uma fratura chamada curvatura plástica ou deformidade plástica, tá? Tá cheio de microfratura aqui dentro, só que não aparece no raio-x e não tem ruptura cortical. Tem que imobilizar, né? Imobilizar até retificando o osso, né? Anestesia o paciente e põe o gesso ou a tala gessada, ou a tala, o imobilizador de fibra com o osso retificado. A segunda é a mais famosa, essa aqui é tranquila de ver, né? A fratura em galho verde, ela curva um lado e fratura o outro. Curva um lado e fratura o outro, tá? Essa aqui é uma fratura em galho verde, que é famosíssima. E essa é a que mais passa batido, que é a fratura em torso. A fratura em torso é aquela que o mecanismo, a força do trauma é axial, ao longo do eixo do membro. Então vejam que existe um abaulamento aqui, um abaulamento aqui e um abaulamento aqui. Então tem fratura em torso do rádio e da ulna. Olha que bonitinho o centro de ossificação do escafoide, né? Ele demora mais para ossificar, porque ele cresce muito o osso. Óbvio que tem um osso de cartilagem aqui em volta, que a gente não está vendo, né? Isso aqui não está flutuando aqui, claro. Né? Então aqui nós temos uma fratura em tórax, mas eu queria que vocês prestassem atenção em mais uma coisa. Veja como existe um borramento da medular óssea aqui. Olha o trabeculado ósseo, como tem uma faixa mais clara aqui no meio. Olha aqui como existe um borramento do trabeculado ósseo. Então a gente tem que ver isso, né? Porque às vezes tem uns toros tão pequenos que sempre tem que procurar, tá? Olha lá, então aqui estão as três, ó. Curvatura plástica aguda, que é o osso só torto. Aqui um galho verde, entortou de um lado, fratura do outro. E aqui um torus, ó. Olha aqui o torus e vejam a alteração da textura da medula óssea. Tem uma linha branca, tem uma linha escura. Borrou a medular, tá? Cartilagem de crescimento parece bem. Aqui é a cartilagem de crescimento. E qual que é a dica? Não é dica, é uma normativa. Raio-x dos dois lados, tá? Raio-x em criança, sempre dos dois lados. Tá. E a última coisa que eu queria mostrar para vocês é sobre artrose, para a gente não deixar passar a artrose. Não é essa dos dedos. Essa do dedo a gente vê, tá? Que é o quê?
Isso aqui são os famosíssimos nódulos de Bouchard e Eberle. O que é nódulo de Bouchard e Eberle? É um nódulo clínico, que na verdade não tem nódulo nenhum, né? É que clinicamente parece nódulo, né? Ó, uma nodulação no dedo, mas não é isso, é deformidade de artrose. Então vamos ver o raio-x. Olha que horror. O que nós temos? Os achados de artrose, a redução do espaço articular, osso branco na região subcondral. O que é osso branco? É esclerose óssea. Por que o osso fica branco na região subcondral? Porque é onde tem mais impacto. Que impacto? O impacto da artrose. Porque na artrose, o que é artrose? Degeneração da cartilagem hialina de revestimento. Então, quando degenera a cartilagem hialina, o impacto aumenta onde? Na região embaixo da cartilagem hialina, que degenerou. E essa região se chama como? Subcondral. Por isso que a esclerose óssea, todas essas áreas mais brancas, mais densas, são subcondrais. Não é uma esclerose óssea lá no meio do osso, que não tem nada a ver com a região do impacto. E nas margens daí, o osso cresce, nessa resposta óssea de crescimento, se formam os osteófitos. E cuidado, o osteófito não precisa ser pontiagudo, né? Aqui nós temos um osteófito pontiagudo. Isso aqui também é um osteófito. Isso aqui também é um osteófito. Tá? Aqui tem um pontiagudo. O osteófito é essa neoformação óssea nas margens de uma articulação em um paciente com artrose. Tá? Isso é um osteófito. E aqui, olha as metacarpofalângicas super, mega, hiper normais. Por quê? Porque a artrose não dá em metacarpofalângica. A artrose dá na interfalângica proximal e na interfalângica distal. Tá? E agora olha o contorno das partes moles. Ó. Olha aqui. Ó. O que parece se você examinar o dedo do paciente clinicamente? Nódulos. Nódulo de Bouchard e nódulo de Eberle. Você não pode chamar na radiografia nódulo de Bouchard e Eberle. Ah, então aqui tem bastante artrose exuberante. Veja na outra mão. Quero mostrar para vocês os osteófitos aqui. Ó. E olha o branquinho embaixo. Branquinho, o que é? Esclerose óssea. Esclerose óssea significa osso branco. Aonde? Na região subcondral. Mas óbvio que vai ser subcondral. Se a artrose degenerou cartilagem, onde é que aumenta o impacto? Na região subcartilaginosa. Subcartilaginoso se fala subcondral, condra cartilagem. Mas por que eu estou mostrando isso? Na verdade, eu nem quero mostrar isso. Eu quero mostrar outra coisa. Eu quero mostrar isso aqui. Em qual outro local da mão é comum artrose? Aqui, minha gente, na base do polegar, importantíssimo olhar diferente para a articulação entre o trapézio e o primeiro meta. Então, aqui está o escafoide, aqui está o trapézio, e aqui está o primeiro meta. E aqui acontece a risartrose. Então, na risartrose, o que você vai ter? Olha lá. Olha os outros espaços articulares preservados, e olha aqui. Reduzido com esclerose óssea subcondral. Isso é artrose na base do polegar. Então, aqui nós temos escafoide, trapézio e primeiro meta. E isso é risartrose. Vamos ver mais um caso. Olha aí. Ó. Olha aqui os espaços articulares normais. E olha aqui. Nossa, tem uma deformidade da base do metacarpo. Olha, perdeu o aspecto anatômico. A base nos metas geralmente é mais larga. Assim. Olha as calcificações em volta e olha a quantidade de osso branco. O que é o osso branco? A esclerose óssea. E isso aqui é a causa mais comum de dor na base do polegar. Risartrose. Vocês não acreditam como eu vejo. Toda semana que eu faço ecografia músculo-esquelética, paciente de punho, a gente passa. Ixi, como tem osteófito aparecendo na ecografia, paciente com risartrose. E essas foram as dicas de raio-x de membro superior. Eu agradeço pela participação de todos.